Bom, voltamos, gente, conversando com essa figura maravilhosa que é o Cacá, o Antônio Carlos Gouveia, o diretor-presidente do Detran, e que sempre vem aqui para dar informações fantásticas. Agora eu vou dar logo um presente para ele levar para casa, que é a nossa revista do Tribunal de Contas, número 1, que está aí para depois você se deliciar um pouco com as coisas que o Tribunal também vem fazendo em matéria de revolução. Eu quero em público cumprimentar, porque conheço muito a doutora Rosa, conheço muito o presidente Otávio Lessa, e o portal de transparência e as imposições que o Tribunal tem feito por resolução para que os municípios venham se adequar é razão de aplauso. Então, meus cumprimentos, meu registro a você e toda a equipe que faz o Tribunal de Contas, que em 2015 fez a diferença. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, Cacá, deixa eu lhe fazer a seguinte pergunta. Vamos falar de servidores e vícios de servidores. Você conseguiu mudar isso também. Veja, a equipe do Detran, é como eu venho sempre dizendo, é uma equipe absolutamente abnegada. São 289 servidores para 1.250.000 usuários. E essas pessoas, elas têm sido o grande marco da minha gestão, porque é nelas que eu confio cegamente e é com elas que eu tenho trabalhado, uma vez que a gente não tem ninguém na minha equipe que seja de fora. Toda a minha equipe é formada de servidores do quadro. Isso foi uma grande atitude, né? Então, isso me dá essa segurança, isso me dá essa certeza. E eu tenho visto cada vez mais servidores abnegados, servidores compromissados e servidores capacitados. Tanto que nós fizemos alguns investimentos na capacitação, mas queremos insistir. A própria escola do Tribunal de Contas, eu tenho conversado com o conselheiro Anselmo, e a ideia nossa é promover durante o ano de 2016 uns 3 ou 4 cursos de capacitação, para trazer ao servidor mais ainda certeza e segurança nos seus trabalhos. Eu queria inclusive acrescentar a você que essa semana a gente começa a pensar na programação da nossa TV Cidadã que vem aí, e obviamente que já existe a possibilidade de, dentro da programação, existir um curso do Detran, num horário que seja aquele horário que todo mundo pode ver, muito né? bom. 6 horas da manhã, 6h30, 7 horas da manhã, porque todo mundo que se interessa pelo assunto vai ver, ainda está em casa, entendeu? Para mudar um pouco até o hábito das pessoas, porque eu acho que é uma necessidade se bater na tecla, fazer capacitação de todo mundo. E a capacitação e o dirigir, ele é algo que se renova, porque as campanhas publicitárias trazem, e a gente sente, enquanto a campanha publicitária está em voga, há uma redução. Depois o negócio esfria, parece que volta. Então, essa necessidade, eu agradeço muito esse seu registro, da disponibilidade desse canal, e tenho total interesse, porque nesse horário de 6, 7, no máximo até as 8 da manhã, nós conseguimos fazer uma grade que traga muitas informações e o cidadão vai mudando, inclusive, o comportamento dele no hábito de dirigir. No hábito de dirigir. Isso é muito importante, eu louvo e agradeço muito a você. Você conseguir dar os exemplos, você conseguir chegar em exemplos mesmo de capacitação do certo e errado. Olha o errado, olha o certo. E são informações que trazem à população a certeza de que a coisa pode ser de um caminho ou no outro. Por exemplo, no Detran nós temos uma junta médica. Perfeito. Essa junta médica, ela é buscada quando o usuário precisa ter um tratamento diferenciado para comprar um carro com menos imposto e um carro, obviamente, mais barato. E nós atendemos mais de 250 pessoas por semana. Por semana? Por semana. Com patologias as mais diversas. E uma das grandes reclamações ou das grandes reivindicações é o cidadão perguntar o seguinte: eu tive um marca-passo. Eu tenho direito ou não tenho direito a ter um carro com tratamento diferenciado? Eu tenho uma patologia crônica na minha diabetes que me deu a amputação de uma perna ou de um membro. Perfeito. A junta médica, ela trabalha focada na limitação, digamos assim, do seu metabolismo para você guiar. Perfeito. A limitação motora. Então, cada caso é um caso. Tem um cidadão lá que ele fez uma operação na perna e ele colocou uma prótese. E a junta médica, no laudo, colocou que todos os equipamentos do carro, acelerador, marcha, tinha que estar ao volante. Ok. E ele chegou no Detran, quando recebeu a carteira, quase teve um troço. Porque ele disse: eu não posso ter um carro com equipamento de volante, porque eu me sinto apto a dirigir. Eu queria isso só para ter um carro pagando menos. Eu digo: olha, companheiro, então você viu tudo errado, porque agora você criou um problema. Perfeito. Uma vez que você, com essa prótese, você não tem controle sobre o seu acelerador. Você não tem sensibilidade. Chegar na ladeira da catedral, veja só, vai terminar acontecendo um acidente, se enganchar ali o que for. Então, há uma interpretação, às vezes, somente da vantagem. Perfeito. Quando por trás disso tem muito mais uma questão de responsabilidade. Então, como esse exemplo, eu teria milhares a dar em outros temas para você ver o universo do que é um Detran. Um universo de assuntos e temas que realmente remetem a uma situação. Foi um ano difícil. O ano de 2015 foi um dos piores anos. O mercado de automóveis deve estar em crise, porque o Detran tinha uma faixa de 6 mil veículos vendidos por mês. Quando eu cheguei em janeiro, nós conseguimos ainda uns 5.500 e terminamos o ano com 3 mil carros vendidos. Quer dizer, houve uma redução de 50%. Tinha concessionária que vendia
470 carros no mês, eu fiz um levantamento, ela vendeu 17. Muito bem. Então você veja a crise, e essa crise remete realmente a uma situação diferenciada. Outro dia eu recebi aqui o nosso querido Mozart Amaral, né, que é o secretário de Desenvolvimento Urbano, e conversamos muito sobre essa questão da mobilidade, que obviamente é uma pedra no seu calcanhar do Detran, sem dúvida alguma. E ele veio com notícias muito boas, inclusive da possível entrada do VLT na Fernandes Lima, uma possível duplicação por dentro do CEPA ou por dentro do quartel e por aí vai. Como é que você enxerga essas possibilidades? Essas possibilidades, elas têm que vir, porque senão o caos já existe. Exatamente. Nós temos uma frota que ela cresce vertiginosamente. Quando eu dou o exemplo do ano de 2015 de uma estagnação, mas foi um ano fora do contexto. Mas a população de automóveis em Alagoas, ela tem crescido muito. Se nós puxarmos de 2000 a 2015, duplicou. Nós saímos de 300 e poucos mil carros, hoje temos 780 mil veículos transitando. Perfeito. Mas as avenidas são as mesmas, as ruas são as mesmas, as pessoas vivem aceleradas, todo mundo está com pressa, está com agonia. Então, os semáforos têm que existir para poder trafegar, para poder haver corte de avenida. Isso tudo gera uma mudança de comportamento, inclusive para um transporte público que tenha capacidade de utilização. Claro. Você trabalha no Tribunal de Contas, mora na Ponta Verde. Você nunca foi de ônibus para o Tribunal de Contas, porque culturalmente não existe, porque também a linha não ajudam. Exato. O ônibus é numa situação de demora e de mais agonia. Então, tudo isso remete a uma necessidade de, na hora que o governo der condições no transporte público condigno, a população vai utilizar. E a faixa de ônibus? Facilitou? Eu acho que ela facilitou e muito, porque a gente tem que pensar, inclusive, no menos favorecido. Aquele cidadão que sai de casa de carro, ele sai de casa faltando 1 hora e 10 no máximo para chegar no seu local de trabalho. O que depende do transporte público sai 3 horas antes. Então, o cidadão que mora no Benedito Bentes, que trabalha na Ponta Verde, ele sai de carro às 4h30 da manhã para chegar aqui às 7h30, para as 8h pegar. Então, hoje, com a linha azul, ele consegue sair com 1 hora a menos. Então, só por isso, eu também aplaudo e entendo que é absolutamente cabível. Vou colocar um assunto que não tem nada a ver com o Detran, mas tem a ver com multa, e que vivido por mim. Multa do DENIT. E você sabe que eu viajo muito para Recife. Isso. Vou muito para Gravatar. Tem um trecho em Caruaru, quilômetro 74, onde existe eu nunca vi, né? Mas onde existe como é que chama? Um radar invisível. Tá? E aí eu recebi uma multa em casa porque tinha que passar por 80 e eu passei com 88. E na mesma multa, impresso, está escrito assim: a velocidade permitida é 80 com uma tolerância de 20%. Ora, eu passei com 88, cadê os 20%? Seriam 96%. E a multa está lá. Tá lá. Existe sempre, nesses órgãos de controle, uma sistemática de procedimento. E a base de dados, ela traz como essa referência. Esses pardais, ou essas faixas eletrônicas, elas trazem sempre uma justificativa. Entretanto, o princípio do ampla defesa do contraditório é permitido. Claro. Cabe fazer a defesa, cabe dar em relevo essa situação. Perfeito. No Detran de Alagoas, por exemplo, esse ano, eu acho que mais de 200 autos caíram por vícios, por formas ou por que for. Entretanto, tudo remete a trânsito. Vou dar um exemplo aqui a você. A pista duplicada para a Barra de São Miguel, ela é algo que trouxe um alento, porque a fila era quilométrica. E é inconcebível, domingo último, a fila está quase que na Secretaria de Saúde. Por quê? Porque o volume de carro triplicou, a pista está livre, mas se colocou uma lombada. E essa lombada está fixada porque a população que está às beiras, às margens da avenida exigiu. E só em um carro vindo a velocidade de 100 parar para passar pelaquele aquele da lombada, gera uma situação de trânsito gigantesca. Exatamente. Não é blitz, não é nada. Então eu quero também dar um esclarecimento à população de que essas filas para ir à Barra de São Miguel não tem nada a ver com o Detran, nem tem nada a ver com blitz. É fruto daquela lombada que está lá e que aquela lombada está fixada no chão. Perfeito. Não é nem uma lombada eletrônica, mas isso remete a todo um trânsito que é uma exigência. A fiscalização dali não é do Detran. Não é do Detran. Há um convênio que há a possibilidade de fazer quando eles têm carência. Mas eu quero também com isso mostrar que um é fato, gera toda uma outra situação. Então, esses pardais ou esses semáforos que colocam, ele inclusive ainda colocou pardal oculto. Pronto. Pardal oculto, não me lembro se o termo foi pardal, mas oculto. Oculto, exatamente. Isso tudo remete a num recurso administrativo
você trazer os protestos e trazer em relevo essa questão do permissivo. Porque perfeito. cada caso é um caso e, obviamente, eles vão analisar e o DENIT é obrigado a excluir essa multa de vocês. Porque se você verifica que é uma fábrica de multa, é diferente. Não, né? e Eu sou um cara acabou-se tão isso. comportado. Hoje, o grande desafio nosso para Alagoas é trazer na informática um meio de evolução. Perfeito. A vistoria do Detran ela tem tido hoje uma referência que a máquina é toda mecanizada, não existe mais aquele decalque que você fazia na mão. Sim. E o maior desafio é fazer o talonário eletrônico. Esse talonário eletrônico é para que o cidadão que esteja preenchendo o auto de infração, Perfeito. ou numa blitz da lei seca ou numa blitz de rua, não perca tempo. Por quê? Porque quando a máquina faz a leitura, a máquina já dá o dispositivo legal, Muito bom. já faz o enquadramento, aquele negócio automaticamente já imprime como um cartão de crédito. Perfeito. E o cidadão já sai com aquele resolvido. E se ele tiver o carro com pendência, ele já paga ali na hora com o cartão. paga na hora com o cartão. Então nós queremos implantar isso no mais tardar até o meio do ano vindouro e dentro de uma nova logística também para facilitar a vida do usuário. Afora isso, quais são os seus projetos para 2016? Olha, 2015 foi um ano de desafio, porque foi um ano de arrumar, foi um ano de instrumentalizar e foi um ano de normatizar. Perfeito. São várias as ações, inúmeros os procedimentos. 2016 eu creio que vai ser um ano mais fácil, não só pela experiência, como por tudo aquilo que já está em andamento. O governador Renan Filho tem 2 grandes projetos que ele quer colocar isso em contexto o mais rápido possível, que é a CNH social, tentando favorecer pessoas que têm uma baixa renda para ter acesso à CNH sem precisar gastar um pouco mais de R$1.000, que é o custo hoje. E uma possibilidade de nós sinalizarmos alguns municípios. Perfeito. Tem município no estado de Alagoas que ele nunca teve sequer uma sinalização. E se precisa fazer, às vezes, uma sinalização justamente para remeter algumas indicações. É um absurdo quando eu faço um relatório de acidentes e trouxe a cidade de Santana do Ipanema como a 3ª cidade que mais tem acidente no estado de Alagoas, proporcionalmente aos carros. É lógico que é absurdo. Aí você veja que é absurdo. Você pensa Santana do Ipanema, lá no sertão, tal, dentro do contexto. Por quê? Porque não tem uma sinalização talvez adequada. Tal. Então a gente está também buscando, nesse mapeamento, trazer toda uma justificativa para essa situação. Como esse processo, nós temos o talonário eletrônico, que é algo que vai ser revolucionário. O setor de TI do Detran, que é um setor altamente abnegado, ele consegue construir situações que o site do Detran é praticamente hoje autodidata. Muito bom. Nós temos 37 serviços oferecidos à população e eu quero avançar a 50. Tanto que houve a criação de 28 taxas. Essas taxas não existiam da forma que o usuário pensa, mas ela já era cobrada. Por exemplo, existia um contrato que era um contrato de registro para quem tirava o carro no leasing. Quem ganhava esse dinheiro era uma empresa que ninguém sabia nem de onde era. Agora criou-se uma taxa e esse dinheiro vai ser do Detran. Então é a mesma taxa que o cidadão já pagava lá. Só que agora ficava com a empresa e agora vai ficar dentro do próprio órgão. Mas é bom você esclarecer, porque senão vão achar que o Detran acha que o Detran está botando multa ou que está criando taxa, ou que não existe isso. Então toda a vinculação hoje é feita dessa forma. O portal, o site do Detran está lá, portal da transparência. Perfeito. E esse portal da transparência está lá, quanto recebe um servidor, quanto é que nós gastamos, a quem é que está pagando, quer dizer, então tudo isso é para trazer a transparência e para trazer a blindagem, digamos assim, que o órgão precisa. Cacá, você não sabe o quanto eu agradeço a sua vinda aqui. Espero que você sempre faça desse canal um canal seu. Eu lhe agradeço muito, Geraldo. Eu sou uma pessoa, como eu disse no começo da entrevista, que tenho por você e criei por você um ambiente de muita felicidade, gosto de estar junto e me sinto muito honrado quando venho aqui contribuir, trazer informações ao alagoano e ao telespectador. Meus cumprimentos, meu abraço, desejando um 2016 de bênçãos e muito êxito e prosperidade aqui no seu programa e na sua vida. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado.